Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o projeto de lei que está tramitando no Congresso, chamado de escala 6 por 1. Está sendo muito debatido, está se falando muito sobre isso, né, nos últimos dias. É um projeto da deputada de São Paulo, a Erika Hilton. E basicamente o que é isso? Trocando em miúdos, a ideia aqui principal é diminuir a carga horária do trabalhador CLT, tá? Dar mais folgas para o trabalhador, visto que há uma alegação de que o trabalhador hoje em dia ele basicamente trabalha de uma maneira intensa e absurda, tá? Então, você tem hoje uma escala que é 6 por 1, 6 dias de trabalho e um dia de folga. Então, o objetivo aqui seria, a partir dessa ideia desse projeto de lei, seria justamente diminuir o número de atividades, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, em vez de 6 por 1, tá? Seria, na verdade, um número menor de trabalho, tá? E um número maior de folgas, tipo 2 folgas em vez de uma, tá? Isso é um debate que está sendo feito, tá? Ainda não se tem uma conclusão sobre isso. É preciso de um número, digamos assim, de 171 assinaturas de deputados para que realmente o projeto possa seguir na Câmara. Então, mas o que é interessante é que há um debate curioso sobre isso. Afinal de contas, o trabalhador, tá? O cidadão comum, está trabalhando muito, exageradamente, e vamos pensar uma coisa aqui. Não é o trabalhador informal, não é esse. Não é o trabalhador de aplicativo. Está falando do trabalhador CLT, que é aquele trabalhador que tem a carteira assinada, tem direitos, é nesse sentido. Então você tem hoje uma escala que é 6 por 1. E o projeto visa justamente diminuir o número de atividades. Tá? Pode dizer assim, mas qual é o argumento? Bom, hoje o trabalhador ele tem uma carga horária que é absurdamente grande e por isso há uma exaustão física, psicológica desse trabalhador. Hoje as pessoas, elas basicamente, elas trabalham e não têm um tempo de lazer adequado. Essa ideia de você ter uma carga horária grande para poder, na verdade, ter uma produtividade, é até uma ideia antiga, porque se acreditava no passado que se eu tenho uma carga horária grande, isso é sinônimo de produtividade, não necessariamente. Então, você ainda tem hoje, dentro do empresariado, aquela ideia de que quanto mais tempo o meu trabalhador está fazendo uma atividade, mais produtivo ele é. Não necessariamente. Estudos mostram que não é bem assim, tá? Mas ainda existe essa visão, né? Até porque se você analisar com calma, a própria tecnologia ela já possibilita, ela ameniza uma série de atividades que outrora o empregado o empregado desenvolvia. Então, por tudo isso, né? O que está acontecendo? Essa jornada intensa cria algumas patologias, né? Ao longo do ambiente de trabalho. Uma delas é o que é chamado de burnout, né? Que é a exaustão física, psicológica do trabalhador. Tá? E isso tem muito a ver com essa carga de trabalho exagerada. As pessoas não estão tendo um tempo de lazer adequado, tá? As pessoas estão ficando menos produtivas. Por quê? Porque se você tem uma carga horária muito grande, exagerada, tá? A tendência é que nos outros dias que você está fazendo atividade, você tenha o quê? Uma perda de produtividade. Então tem todo um argumento. Por outro lado, existe o empresariado que argumenta que se esse projeto for aprovado, existe a possibilidade, por exemplo, do que? Do empregador ter que passar o preço de produtos e serviços para o seu consumidor final, o que possibilitaria o que? O aumento de aumento do, digamos assim, o preço de produtos e serviços. Tá? Então existe todo esse debate. Tá? Agora, é claro, né, os especialistas, os economistas, eles muitas vezes usam aquela ideia do tipo, olha, se isso acontecer, existe a possibilidade de existir uma quebra no ponto de vista da produção e do ponto de vista do que da produtividade, né, devido à diminuição
da carga horária. Seria mais ou menos assim, das horas trabalhadas. Vamos lembrar uma coisa importante, até mesmo para esses especialistas, que esse tipo de atividade, dessa diminuição da carga horária, né, em alguns países como Alemanha, França, Finlândia, Suécia, Holanda, tem alguns países que já adotam isso. Por quê? Porque verificou que não é a quantidade de dias que representa a produtividade, mas muito mais a eficácia de como tu utiliza esses dias trabalhados. Parte muito disso, tá? Então a nossa visão ainda é uma visão assim meio tacanha sobre esse modelo de produtividade, né? Se eu estou mais tempo na minha empresa, eu estou produzindo mais? Não necessariamente. Parte disso. E vamos lembrar uma coisa aqui que é importante, que no passado, né, quando falavam sobre a questão da abolição da escravidão, os especialistas diziam que a abolição da escravidão ia provocar o quê? A quebra do país. O Brasil não quebrou por causa disso. Vamos lembrar que quando foi adotado o salário mínimo, né, tá, o que é que os especialistas falavam? Bom, o Brasil vai quebrar. E o Brasil não quebrou. Ah, 13º. Tu tem manchete de jornais no passado falando assim, 13º tá, vai provocar a quebra do país. Os especialistas, né, falavam isso. E foi adotado e o Brasil não quebrou. O que você vê, na verdade, é que quando você olha somente para a questão da macroeconomia, do modelo técnico, cria aquela visão errônea de que a diminuição de alguma coisa, do ponto de vista do trabalho, representa perda de produtividade. Não necessariamente. Parte disso. E talvez um dos maiores exemplos sobre essa questão da produtividade ou da diminuição da carga horária e o ganho de produtividade vem justamente da iniciativa privada, né? Vamos lembrar aqui um pouco que lá no início do século XX existia um engenheiro chamado Frederick Taylor. O Frederick Taylor ele vai criar um modelo de produção chamado de Taylorismo. Era um modelo de produção de atividades, né, na linha de montagem das fábricas. Tá? Então, o que acontecia é que você ganha mais produtividade com uma maior fiscalização em cima do trabalhador, que é, por exemplo, o Taylorismo, né, é o Taylor que vai criar aquela ideia do trabalhador que entra na fábrica bate-ponto, sai da fábrica bate-ponto, tudo vai ser cronometrado. Por que se desenvolveu isso? Porque o Taylor ele tinha uma visão muito negativa em relação ao trabalhador, né? Ele acreditava que o trabalhador sempre criava alguma desculpa para não fazer nada. Ele chamava isso de vadiagem sistemática. Como assim? Na época, gente, início do século XX, a carga horária do trabalhador era de 10 horas. Tá? O trabalhador fazia uma atividade de 10 horas. Tá? E o que ele percebia ao analisar, por exemplo, o comportamento do trabalhador numa fábrica? Que das 10 horas, né, sempre as 2 últimas horas, o trabalhador ele ficava, como o Taylor dizia, embromando. Né? Havia uma perda de produtividade nas 2 últimas horas. Das 10 horas, sempre as 2 últimas, havia uma perda de produtividade. Ele dizia que isso aí era uma embromação, uma vadiagem, que ele dava o nome de vadiagem sistemática. Então era preciso criar uma técnica, um modelo em que impedisse essa vadiagem sistemática. Por isso que no início do século XX, o trabalhador ele fazia funções, todas elas ligadas ao que é o controle de cronometragem do tempo, tá? Para ter maior produtividade. Isso provocou um maior número de burnout, um maior número, por exemplo, de patologias de Lé, que é aquela atividade repetitiva, que os trabalhadores começaram a ter uma série de problemas, problemas do ponto de vista físico e psicológico, tá? Casos de suicídios, coisas desse tipo, tá? Mas o Taylor achava que tinha que ser dessa maneira. Aí vem um cara da iniciativa privada, né, que vai mudar tudo isso, né? O Henry Ford, o criador da Ford Company, essa montadora de automóveis que existe até hoje. O Ford era um visionário, era um cara fora do seu tempo, né? E o Ford, quando ele olhava para o Taylorismo, para o modelo taylorista, ele achava uma ideia interessante, essa ideia da cronometragem do tempo, tá ok. Mas ele entendia que
o Taylorismo, ele provocava a insatisfação do trabalhador. Qual o problema? O trabalhador insatisfeito tende a o quê? A sabotar a empresa, tende ao quê? A ter mais tempo de perdas de produtividade, porque o cara vai ficar doente. Tá? Então, o Ford, ele entendia que o modelo taylorista ele tinha falhas. Então, o que ele começou a fazer, o Ford? Ele começou a observar o seu trabalhador na fábrica dele, né? Ele tinha o quê? Uma fábrica de automóveis, que naquela época era uma coisa meio inusitada, tá? E ele percebia que realmente das 10 horas que o seu trabalhador fazia atividade, sempre havia uma perda de produtividade nas 2 últimas horas. Ele achava aquilo ali estranho. Por que será que toda vez, exatamente nas 2 últimas horas, né, o trabalhador perdia a produtividade? Porque de alguma maneira isso batia com a ideia do Taylor. O Taylor achava que isso era o que? Isso era o que? Vadiagem, embromação. Só que o Ford começou a perceber que não. Foi verificar que as 2 últimas horas finais, o indivíduo perdia a produtividade, não é porque era vadiagem, não é porque era embromação, é porque o cara ficava cansado. Quer dizer, naturalmente o indivíduo num ritmo acelerado ficava cansado, absurdamente cansado, porque o ritmo era muito intenso. Tá? E o que acontecia? Toda vez que o indivíduo ficava cansado, ele perdia a produtividade, diminuía a produção, isso era natural. Tá? E é claro, se ele pensou assim, se eu ficasse forçando esse cara no outro dia a fazer a mesma atividade, ele viria menos produtivo, nos próximos dias a produtividade dele ia diminuir mais ainda. Então o que ele fez? Ele fez uma coisa que na época foi uma coisa absurda. Ele diminuiu a carga horária do trabalhador de 10 para 8 horas. Né? Mas por que 8 horas, exatamente 8? Porque ele percebeu que as 2 últimas horas eram improdutivas. Né? E que o cara produzia exatamente 8 horas. Tá? Aí, porra, quando ele fez isso, né, todo mundo criticou, os colegas empresários, pô, Forte, tu tá maluco? Como é que tu faz isso? Aí os caras até falavam assim, se você fizer isso, tu vai perder mais-valia, que eram as horas de trabalhos não remuneradas. Aí ele pensava assim, não, pô, se eu diminuir a carga horária do meu trabalhador de 10 para 8 horas, tá, eu ainda ganho 2 horas de mais-valia. Só que a diferença é que agora eu vou ter um trabalhador mais produtivo, mais atuante. E para completar tudo, o Ford fez uma coisa mais doida ainda. Aumentou a carga horária do trabalhador. Quer dizer, aumentou o salário do trabalhador. Então o que ele fez? Uma coisa maluca para aquela época. Diminuiu a carga horária do trabalhador de 10 para 8 horas, visando a produtividade, tá? E aumentou o salário do trabalhador. Nossa, aquilo ali foi um absurdo, mas foi algo revolucionário. Tão revolucionário que até hoje isso é usado. Tá? Então vamos perceber que na verdade foi da própria iniciativa privada que houve a ação, por exemplo, da diminuição da carga horária do trabalhador. Por quê? Tá? Não porque o trabalhador tem que ter privilégios, não é isso, é porque a diminuição da carga horária faz com que o trabalhador tenha mais produtividade. Ou seja, o Ford pensou justamente nessa ideia, que carga horária gigante não é sinônimo de produtividade, mas a ideia de que uma carga horária mais adequada permite que o trabalhador ele vise o quê? A ser mais produtivo. Hoje, você vê essa situação, né, de um trabalhador ter uma carga horária de 8 horas e você diminuir isso, dá mais tempos de lazer para esse trabalhador, para que ele possa, na verdade, consumir aquilo que ganhou em termos do seu salário, possa ter mais tempo para sua família, possa, digamos assim, ter mais tempo para si. Então é uma nova discussão, um novo debate. Mas que se tu analisar com calma, essa coisa de diminuir a carga horária é algo que veio da iniciativa privada por um empresário, como o Henry Ford. Tá? Só que é um empresário que estava além da sua época, porque pensava que aumento de carga horária não é sinônimo de produtividade. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.